dia a todos. Eu sou Alexandre Valença, doutor em psiquiatria e professor associado da Universidade Federal Fluminense. Então, eu queria começar agradecendo à Academia Nacional de Medicina pelo honroso convite, especialmente ao coordenador do curso, professor Maurício Yunes, e o professor Antônio Agido Nardi, que foi o acadêmico que me convidou diretamente para a participação desse tão importante evento. Então, nosso tema será agressividade e agitação psicomotora. Quando a gente fala nesse tema, a primeira coisa é falar do conceito de violência, né? E é esse o conceito trazido pela Organização Mundial de Saúde. O uso intencional de força física ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente contra si mesmo, outra pessoa, ou grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações do desenvolvimento ou privações. Vejam que é uma definição bastante ampla, né, que visa incluir todos os tipos de violência. E como é que a gente avalia, né, numa emergência psiquiátrica, esses pacientes que têm risco de agressividade ou comportamento violento? Então, começamos com a entrevista psiquiátrica, preferencialmente complementada pelo relato de acompanhantes. Vale salientar que, muitas vezes, a gente não tem acompanhantes. Esses indivíduos, esses pacientes, eles podem ser levados pelo corpo de bombeiros, pela polícia. Então, muitas vezes, a gente só tem aquela informação básica, né? Ele estava agitado na rua, ou jogando pedras, né? Fazer um exame físico, testes laboratoriais, de acordo com a suspeita clínica, de acordo com o que dispõe o serviço, né? E um exame psíquico o mais completo possível, incluindo todas as funções psíquicas, como atitude, apresentação, fala, pensamento, senso-percepção, humor, afetividade, vontade, né? Todas essas funções psíquicas a gente vai procurar descrever detalhadamente. E nesses casos de agitação e agressividade, do ponto de vista psiquiátrico, quais são os transtornos mais comuns? Então, são esses aqui: transtorno de personalidade antissocial e borderline, fase maníaca do transtorno bipolar, esquizofrenia catatônica e paranoide, delírio em demência, abuso de substâncias psicoativas e epilepsia do lobo temporal. Tá? Vamos ver um pouco cada um desses transtornos, começando pelo transtorno de personalidade antissocial. Antes de tudo, a gente dizer o que é transtorno de personalidade. Então, o transtorno de personalidade é um padrão desarmônico de funcionamento em várias áreas da vida da pessoa, como afetividade, estabilidade, estilos de comportamento, modos de percepção e formas de relacionamento com as demais pessoas. Tudo isso funciona em desarmonia. No caso do antissocial, a gente tem essas características aqui. Eu destaco essas duas, a meu ver, são as mais importantes. Então, indiferença insensível pelos sentimentos alheios, quer dizer, o indivíduo não tem capacidade de empatia, né, de saber que aquilo causa dano ou sofrimento ao outro, incapacidade de experimentar culpa ou de aprender com a experiência, ou seja, os sintomas são egocitônicos. A pessoa não sente angústia por ter aquele comportamento e nem aprende com a punição, ela vai voltar a repetir. E outras características que são mais descritivas, né? Atitude de desrespeito em relação a normas, regras, obrigações sociais, baixa tolerância à frustração, né? Com baixo limiar de descarga. Muitas vezes o indivíduo, quando ele é pego cometendo algum ato antissocial, ele tenta racionalizar, ele tenta pôr a culpa no outro, né? E no caso desses indivíduos, quando sob estresse, quando confrontados, eles podem apresentar um comportamento violento, agressivo, que pode gerar no comparecimento a uma emergência. A CID-11 fala de antissocialidade ou transtorno de personalidade, tá? Que equivale ao transtorno de personalidade antissocial que nós conhecemos atualmente. Então, aqui são levantados mais os aspectos afetivos, conativos e volitivos. Então, a ausência de consideração pelo direito das outras pessoas, egocentrismo, quer dizer, o extremo egoísmo, a ausência de empatia,
expectativa de admiração, quer dizer, a pessoa tem um componente narcisista, preocupação exclusiva com bem-estar, fisicamente agressivo, e ela não mede esforços, mesmo que cruéis, para conseguir seus objetivos. Outro transtorno de personalidade que também pode cursar com comportamento violento é o transtorno de personalidade emocionalmente instável, que na classificação americana é chamado de transtorno de personalidade borderline. Então, esses indivíduos têm uma tendência marcante a agir impulsivamente, né? Quer dizer, eles são muito impulsivos, eles não pensam nas consequências, né? Instabilidade afetiva, que é o que há de mais estável, né? A pessoa está instável sempre, é como se ela estivesse numa eterna crise, ora crise com a família, crise no trabalho, crise com o cônjuge, tá? Acessos de raiva intensa, levando a explosões de comportamento, especialmente quando frustrado, por exemplo, na vigência de rompimento de relacionamento, essas pessoas podem ficar muito violentas, agressivas, né? A CID-10 divide o transtorno de personalidade emocionalmente instável em tipo impulsivo, aquele que tem características mais de impulsividade, acesso de violência, e o tipo borderline, né, que tem uma instabilidade emocional, relacionamentos intensos e instáveis, sentimentos crônicos de vazio, tentativas de suicídio, né? A pessoa pode também se machucar, se cortar, especialmente na vigência de estressores. Esses indivíduos borderline, eles podem apresentar toda a gama de sintomas psicopatológicos. Então, sintomas ansiosos, sintomas depressivos, agitação ou exaltação psicomotora, impulsividade, sintomas dissociativos, delírios e alucinações transitórios, desde algumas horas a poucos dias, e mesmo dificuldade na identidade sexual. Esse é um filme que eu recomendo para quem quer conhecer melhor o transtorno borderline de personalidade. É um filme com a Glenn Close e Michael Douglas, na década de 80, que é Atração Fatal. A mania também é outro quadro que pode cursar com agitação psicomotora, né? De acordo com a CID-10, para ser considerado episódio maníaco, deve haver pelo menos 7 dias de sintomas de humor, seja humor eufórico, irritável ou pavio curto, né? Ou seja, qualquer tentativa de dar freios àquele comportamento, de intervir, a pessoa explode, né? Então, o paciente maníaco, ele tem sentimentos de bem-estar, irritabilidade, alegria, prazer, pensamentos de grandeza, poder, riqueza, força, supremacia, tá? Logorreia, quer dizer, ele fala sem parar, a concentração dele é superficial, ideias delirioides de grandeza, poder, podem ter alucinações também, desinibição social, com aumento dos contatos sociais, erotização das relações, gastos e dívidas, tá? Aumento de energia e atividade, podendo chegar à agitação psicomotora e, caracteristicamente, esses indivíduos têm uma falta de crítica, né? Para eles está tudo ótimo. Transtornos esquizofrênicos, né? Dentro das esquizofrenias, a que há mais risco de comportamento violento são a paranoide, a catatônica. A paranoide é caracterizada especialmente por sintomas sensoprodutivos, ou seja, delírios e alucinações. Daí, esses pacientes podem cometer atos agressivos numa perspectiva de defesa, dentro da concepção deles, tá? E o catatônico é mais uma agitação desorganizada, em geral não dirigida a pessoas, quebrar, rasgar, destruir coisas, ambientes, tá? E aqui alguns sintomas da catatonia. Estupor, o indivíduo fica inteiramente imóvel, é agitação ou excitação catatônica, ele adota posturas inadequadas, como colocar o braço para cima e ficar assim horas, flexibilidade cerácea, o entrevistador, por exemplo, levanta o braço dele, ele vai ficar assim horas, tá? Obediência automática, ele obedece como se fosse um robô, então, se eu disser senta, levanta 100 vezes, ele vai fazer isso sem nenhuma reflexão. Alguns dados sobre o comportamento violento na esquizofrenia são mais comuns em pacientes que apresentam delírios e alucinações, naqueles pacientes que tiveram comportamento violento prévio, naqueles pacientes homens que abusam de substâncias, tá? E muitas vezes não residindo com a família. E essa autora aqui, a Rhodes, divide em 2 grupos, né? Um grupo mais jovem, com comportamento social desde a adolescência, e um grupo mais idoso,
com idade entre 30 e 40 anos, onde aparecem mais homicidas, né, pacientes que cometem homicídios. Esse estudo do Swanson foi um estudo com finalidade de avaliar a eficácia da clozapina, mas uma fatia do estudo foi destinada a estudar esse aspecto do comportamento violento. Então, o que esses autores concluíram é que aqueles pacientes que apresentam uma alta pontuação de sintomas positivos, como delírios, alucinações, desagregação, e baixos sintomas negativos, que é embotamento, isolamento social, apologia, quer dizer, pobreza de discurso, aqueles que apresentam muitos sintomas positivos e poucos sintomas negativos, são os que mais risco têm de comportamento violento. E o inverso, aqueles pacientes que têm baixos scores de sintomas positivos e altos scores de sintomas negativos, eles têm o menor risco de comportamento violento. Aquele paciente cronificado, embotado, teria menor risco de comportamento violento. Outra possibilidade de comportamento agressivo ou violento é naqueles pacientes com delírio, né? Aquela condição que o paciente tem um rebaixamento da consciência, o déficit de atenção, ele pode ficar agitado, perturbações do ciclo sono-vigília, ele fica mais sonolento de dia e acordado de noite, tá? E esses pacientes, por terem um rebaixamento da consciência, lembrando que a consciência é uma função psíquica que faz uma integração entre nós e o ambiente. Então, essa confusão mental pode levar a um episódio de agitação e agressividade. Assim como acontece na demência, né? Pelo paciente ter um prejuízo grave de memória, ele pode ter uma perturbação no entendimento das coisas que estão acontecendo no ambiente, ou mesmo ele pode ter delírios, alucinações, né? A demência psicótica, e aí ele pode ter um quadro de agressividade. Quais são as relações que fazem uma mediação entre as drogas e o comportamento violento? Então, as propriedades farmacológicas de certas substâncias, a dopamina, ela está envolvida na intoxicação por anfetamina, por cocaína, tá? Então, a dopamina tem uma relação com a psicose, essa substância aumenta a dopamina, elas podem provocar quadros de agitação, a própria intoxicação pode levar a um quadro de agitação. Essas drogas podem levar a uma inibição da ansiedade relacionada à percepção de punição, quer dizer, o indivíduo não tem medo das consequências de suas ações. Há uma alta correlação entre o uso de substâncias e o transtorno de personalidade antissocial, tá? Por outro lado, a manutenção da dependência requer dinheiro, esses indivíduos podem adotar um comportamento violento para obter dinheiro, tá? E, por último, mas não menos importante, a interação dessas drogas com sintomatologia psicótica, né? Um paciente psicótico que usa drogas, ele pode ficar mais agressivo. E quais são os indicadores de violência iminente, né? Quer dizer, a qualquer momento aquela pessoa pode partir para a agressão. Postura inclinada para frente, hipervigilância, ele está vigiando principalmente as saídas, né? Atividade motora aumentada, ele não aceita convite para entrevista, voz alta, aos gritos, ele faz comentários pejorativos a respeito do médico, dos serviços, olhos arregalados, comportamento exigente e tenso, né? Por exemplo, ele quer a filha dele às 3 horas da manhã. Como é que o médico vai providenciar isso, né? E existem fatores de risco para comportamento agressivo, quer dizer, pessoas que já tiveram comportamento violento ou agressivo recente, ou comportamento agressivo e violento prévio, ou pacientes que estão intoxicados, pacientes que estão escutando vozes imperativas que ordenam ele ser violento, agressivo. Então, são fatores que a gente deve suspeitar que, a qualquer momento, essa pessoa pode apresentar esse comportamento. Esse é um estudo de revisão sistemática, publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, que é uma das revistas mais importantes de publicação nacional e internacional em psiquiatria, né? Os autores fizeram uma abordagem de revisão sistemática sobre o tratamento, né? Sobre o tratamento dessas pessoas, dividindo em dois artigos. Intervenções não farmacológicas, primeiro, e depois farmacológicas, que veremos a seguir. Então, começando pelas não farmacológicas, né? O que é que está acontecendo, né? Quando começou esse comportamento violento, o médico vai perguntar isso, né? Ao paciente, às pessoas que o acompanham.
há quanto tempo isso está acontecendo, o que aconteceu hoje que o paciente foi trazido para cá, né? E aí ele vai começar já a formular hipóteses, né? Por exemplo, se esse comportamento agressivo e violento começou de forma muito súbita, isso pode favorecer a um diagnóstico de um transtorno mental orgânico, né? Uma causa física, ocasionando aqueles sintomas, né? E alguns fatores que sugerem uma causa física, né, de pacientes agitados. Então, sintomas agudos, né, sinais vitais anormais, sintomas neurológicos focais, evidências de trauma craniano, intoxicação por substância, prejuízo da memória, alucinações visuais, tá? O paciente esquizofrênico, por exemplo, não é comum ele ter alucinações visuais, ele tem mais alucinações auditivas. Já o paciente com quadro orgânico, delírio, outro, ele pode ter mais alucinações visuais. Tremor, palidez, sudorese, cefaleia, rigidez muscular, perda involuntária de peso, dificuldade de respirar, convulsões, início súbito de um quadro psicótico, devemos suspeitar de uma causa orgânica. E aí alguns fatores que estão relacionados à agressividade e comportamento. Alguns eu já falei. Então, o comportamento violento agressivo é mais comum nos homens, do ponto de vista epidemiológico, em pessoas solteiras, divorciadas ou separadas, pessoas com menor anos de escolaridade, desempregadas, tá? Com história prévia de violência, com história de atividades ilegais, incluindo prisões, né, no caso do antissocial, trazidos pela ambulância, polícia, corpo de bombeiro, né? Pacientes que apresentam quadros como mania, psicose, alucinações, diagnóstico de transtorno de personalidade, transtorno do humor, transtorno de uso de substâncias, né? O paciente não colabora com a medicação, ele tem labilidade, irritabilidade, hostilidade, né? Todos esses sinais são importantes a gente observar, tá? E as condições médicas que podem estar relacionadas. Então, traumatismo craniano, encefalite, encefalopatia, doenças da tireoide, crises convulsivas, pacientes que estejam apresentando abstinência de álcool e drogas e agitação proveniente de transtornos mentais, que eu já mencionei. Então, nós podemos fazer testes laboratoriais, né, exames laboratoriais, dentro das condições daquele serviço. Então, pesquisa de dose de albumina, amilase, provas de função hepática, renal, dosagem de eletrólitos, eletrocardiograma, testes toxicológicos, né? A glicose. Se o serviço dispuser de possibilidade de tomografia, né? Estudos de neuroimagem será ótimo, nem sempre há essa possibilidade, né? Raio-x de tórax, o paciente pode estar, por exemplo, com a pneumonia, tá? Testes de gravidez, testes de vitamina B12, vitamina D, né, que podem causar alterações comportamentais. E, diante de tudo isso, qual é a conduta, né? Conduta inicialmente não farmacológica. Então, falar de maneira calma, com atitude firme, né? Olha, eu sou o doutor fulano, eu estou aqui para te ajudar, vamos conversar. Evitar tocar o paciente, né? Nada de dar tapinhas, rapaz, para com isso. Ele pode interpretar isso como uma agressão e aí sim ele partir para um comportamento agressivo. Atender em sala de porta aberta. Nesse momento que o paciente está agitado, agressivo, a gente não pode priorizar o segredo médico. A gente vai ter que atender em sala aberta para nossa própria segurança, inclusive, e para a segurança do paciente e dos demais membros da equipe, né? Contar com a ajuda de pessoal, enfermagem, policial, porteiro, né? Quem tiver disponível ali para ajudar. Nunca querer resolver um caso desse sozinho. E para aqueles casos que houver necessidade, uma contenção física, de preferência 5 pessoas, para fazer a contenção, 1 para cada membro e 1 para a cabeça, utilizar amarras acolchoadas e verificar se não houve problema na manutenção da circulação do paciente, né? Quer dizer, as amarras não devem impedir a circulação de sangue do paciente. E o tratamento farmacológico, né, dessa mesma equipe que fez uma revisão sistemática, publicada na Revista Brasileira de Psiquiatria, eles dão algumas diretrizes iniciais, por exemplo, haloperidol, que é um antipsicótico clássico,
2,5 a 10 miligramas, em monoterapia, quer dizer, só o comprimido ou a injeção, ou em combinação com a prometazina, né? É o conhecido Aldol com Fenergan intramuscular, ou haloperidol ser associado ao midazolam. O midazolam é um benzodiazepínico bastante sedativo, tá? Lorazepam só é disponível no Brasil em apresentação oral. A clorpromazina intramuscular pode ser utilizada. O grande problema da clorpromazina é que ela pode provocar hipotensão. Então, não é uma droga de escolha para essas situações, tá? Risperidona, em monoterapia ou em combinação com lorazepam ou clonazepam, né? Clonazepam é o famoso Rivotril, os medicamentos mais vendidos no Brasil. Olanzapina oral, é um antipsicótico atípico também, evitar a associação com benzodiazepinas, porque pode potencializar o efeito sedativo, tá? Ziprasidona é um antipsicótico atípico, que inclusive é disponível em apresentação injetável, né? A ampola tem 20 miligramas, pode ser feita intramuscular. Em relação aos benzodiazepínicos, né? Não há estudos que comprovem a sua eficácia para eles serem feitos como medicamentos únicos, tá? Inclusive pelos efeitos colaterais, o paciente pode ficar muito sedado, tá? A exceção é a intoxicação por psicoestimulantes, tá? Como cocaína, anfetamina, e aí os benzodiazepínicos podem ajudar nesses casos. Aqui são os antipsicóticos atípicos, né, os principais. Então, clozapina, olanzapina, risperidona, quetiapina, ziprasidona, aripiprazol. Tem também a azenapina atualmente, tá? E a principal diferença desses compostos para os antipsicóticos clássicos, como a haloperidol, clorpromazina, é que eles têm um menor potencial de bloquear receptores dopaminérgicos do tipo D2. E, com isso, eles têm um menor risco de provocar sintomas extrapiramidais, como distonia aguda, síndrome parkinsonoide, acatisia, né? Os antipsicóticos atípicos, eles estão menos relacionados a esses efeitos, tá? Do ponto de vista injetável, tá? Isso é mais complicado, né? Como eu falei, o único que tem apresentação injetável é a ziprasidona. Então, aqui é um diagrama em que os autores recomendam o uso de medicamentos, né, de acordo com a situação clínica. Então, nessas situações de agitação, agressividade, os antipsicóticos seriam os principais agentes, tá? O haloperidol oral ou injetável, né? O haloperidol injetável tem 5 miligramas do composto. Condições em que há uma intoxicação ou abstinência de álcool e drogas, a gente poderia usar os benzodiazepínicos, tá? O diazepam, o clonazepam, o midazolam, ele tem apresentação intramuscular, tá? Podia também ser feito oral, tá? Transtornos mentais, como mania, esquizofrenia, quadros psicóticos agudos, a gente podia lançar mão de antipsicóticos, como a risperidona, ou a risperidona mais lorazepam, ou a azenapina, que é o antipsicótico atípico, né? Ou aquela combinação bastante comum, que é o haloperidol com prometazina, o aldol com Fenergan, o haloperidol com midazolam, tá? Delírio, né? O principal objetivo é esclarecer a causa, né? Mas, nesse caso, nós podemos usar antipsicóticos como a risperidona em baixas doses, tá? Se houver abstinência de álcool, benzodiazepínicos, né? Lembrando que as doses desses quadros, se for um paciente idoso, a gente faz doses mais baixas, tá? Aqui é o que eu estou falando agora. Então, agitação e comportamento violento no paciente idoso, tá? Evitar doses altas de medicamentos, né? Ajustar doses de medicamentos como risperidona, olanzapina, haloperidol, todos esses podem ser usados. E em mulheres grávidas, risperidona oral ou haloperidol intramuscular. O abuso de álcool e intoxicação pelo álcool, que é uma intercorrência bastante comum em emergências gerais, né? Então, eu devo investigar complicações clínicas. O paciente pode ter sido agredido, pode ter sido atropelado, então investigar a possibilidade de hematoma subdural, de insuficiência hepática, ele pode ser um alcoolista crônico, sangramento digestivo, síndrome de Wernicke, né, que é aquela caracterizada pela tríade
ataxia, oftalmoplegia, confusão mental, tem também o nistagmo, tá? A gente deve dar tiamina para esses pacientes. E o tratamento da agitação ou violência, um antipsicótico, como haloperidol intramuscular, contenção no leite, se necessário, prescrever tiamina intramuscular no soro, né? Na verdade, eu recomendo a prescrição de tiamina para todos os casos de problemas relacionados a álcool, né? Quando a gente prescreve a tiamina, a gente está prevenindo que o paciente tenha uma síndrome de Wernicke, que pode evoluir para Wernicke-Korsakoff e até depois para Korsakoff, que é um quadro demencial e, em muitos casos, irreversível, tá? Se houver diminuição súbita da consciência, a gente pode fazer uma glicose endovenosa e, super importante, acompanhar sinais vitais, como febre, pressão arterial e pulso. Na síndrome de abstinência relacionada ao álcool, a gente tem formas leves, moderadas e graves. A leve e a moderada, o paciente tem enjoo, vômito, sudorese, tá? Na grave, ele tem tudo isso e mais febre, delírio, quer dizer, confusão mental, ilusões, alucinações, especialmente na esfera visual, zoopsias, que é a visão de bichos, tá? Então, como é que a gente vai tratar esse paciente? Tiamina, novamente, né? 56 miligramas IM ou oral, tá? A gente também pode colocar no soro. Sedação com benzodiazepínicos. Nos 3 ou 4 primeiros dias, a gente vai fazer uma dose alta, por exemplo, 80 a 100 miligramas de diazepam, 8 a 12 miligramas de alprazolam, por exemplo. Correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, né? Então, correção do sódio, potássio, magnésio, tratamento da convulsão. Em geral, a convulsão responde aos benzodiazepínicos, tá? Se não responder, a gente pode ter que usar um esquema de hidrantalização, que a gente faz com 200 ml de soro fisiológico, 2 ampolas de de fenitoína, né, um gotejamento lento de 20 gotas por minuto, e aí a gente já institui a fenitoína oral 200 a 300 miligramas ao dia. Se o paciente estiver agitado, a gente pode fazer a contenção no leito, né, usar antipsicóticos, novamente o haloperidol é uma boa indicação, manter o paciente em um local bem iluminado, controlar sinais vitais, volume urinário, febre, raio-x de tórax e tratamento das infecções. Isso é super importante porque 5% dos pacientes com delirium tremens, que é o sinônimo de síndrome de abstinência grave, eles morrem por infecção respiratória ou colapso cardiovascular. Na emergência também pode haver casos de estimulantes, né, intoxicação por estimulantes como cocaína e anfetamina, né? E quais são os sintomas que esses pacientes apresentam? Então, hipervigilância, euforia, né, já que são drogas psicoestimulantes, aumento da ansiedade, midríase, convulsões, eles podem ter complicações clínicas graves, como infarto agudo de miocárdio, arritmias cardíacas e acidente vascular cerebral. O tratamento desses casos, benzodiazepínicos para ansiedade, né? Então, diazepam oral, ou midazolam oral ou injetável, tá? E antipsicóticos para agitação psicomotora e quadros paranoides. O haloperidol intramuscular, ou a risperidona, ou a olanzapina, tá? Num delírio, então, esclarecer a causa, né? Tratando do distúrbio subjacente. O delírio ele pode ser devido a qualquer condição médica. Então, uma desidratação, infecção, uma pneumonia, tá? Um distúrbio hidroeletrolítico. Então, a gente vai ter que esclarecer a causa para instituir o tratamento. Cuidados de apoio, contenção mecânica se o paciente estiver agitado, haloperidol, né? Ou risperidona, olanzapina, sempre em doses baixas, né? Para esses pacientes. Benzodiazepínicos, especialmente se houver distúrbios do sono, tá? Como lorazepam, diazepam, tá? E, não menos importante, controle de sinais vitais, temperatura, pulsação, hidratação, se necessário. Quer dizer, o paciente com delírio, ele apresenta uma manifestação comportamental que é consequente a uma causa física, né? Uma doença orgânica. Como conclusões, então, tentar primeiro abordagens não farmacológicas, é o que esses autores dessa revisão sistemática recomendam, tá? É essencial pesquisar a causa da agitação
estar atento para os efeitos colaterais das drogas e as contraindicações do seu uso, tá? Preferência pela via oral de administração. Se não for possível, a gente vai partir para a via injetável, intramuscular, tá? Evitar a aplicação de drogas de forma endovenosa e monitorar os pacientes antes e depois da administração de drogas. Novamente, eu queria agradecer a todos da Academia Nacional de Medicina por esse convite. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado.